Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Kleber Paganelli. Estamos aqui em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis. Já se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para acompanhar as nossas videoaulas, as nossas dicas aí, que nós sempre disponibilizamos bastante conteúdo aí para você que está se preparando para concursos. O meu foco agora é a Banca Sebrasp no concurso do TCE aqui de Santa Catarina. Eu vou trazer um conteúdo aqui na matéria Direito Constitucional, que é um conteúdo sempre muito recorrente nas provas, então fique atento. Diz respeito à organização do Estado. O tema mais abrangente é a organização do Estado. Só que a gente vai dar um foco especial naquela parte da repartição de competências, tá? Então vejam só, para iniciar a matéria a gente tem que conhecer o artigo 18 da Constituição. E aí, dá uma acompanhada aqui comigo, vejam só. O artigo 18 da Constituição, ele inaugura esse título da Constituição que trata da organização do Estado, e ele vai dizer que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende ou abrange, e aí ele traz os 4 entes federativos, que são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Então percebam, numa questão de prova que cobrar quais são os entes federativos autônomos, e esse complemento é importante, que todos eles são autônomos. Quais são os 4? União, Estados, DF e municípios. Toma cuidado numa questão que coloca lá, por exemplo, território. Territórios federais são entes federativos autônomos? Não. É possível que sejam criados territórios federais? Claro que sim. É possível que sejam criados, porém, mesmo que seja criado um território federal, ele não será ente federativo autônomo. Então, cuidado com esse detalhe. Os 4 entes federativos autônomos são União, Estados, DF e municípios. E essa autonomia ela tem uma série de implicações. Autogoverno, auto-organização, auto-administração, auto-legislação. Nós vamos focar aqui na questão, né, da competência legislativa, sobretudo, tá? Na parte da auto-legislação. Mas ainda eu chamaria a atenção de vocês para a capital federal Brasília, acho que não tem maiores dúvidas quanto a isso, né? Lembrem que, já que o artigo 18 ele deixa claro que os entes federativos eles são autônomos, o que você não pode cair em pegadinha de prova? É quando o examinador dá a entender que a União está acima dos estados, os estados acima dos municípios. Ou seja, a hierarquia entre eles, não, porque todos eles são autônomos. A hierarquia entre uma lei federal e uma lei estadual, ou uma lei estadual e uma lei municipal, não. O que há são repartições de competências específicas. Matérias que a União trata, matérias que os estados tratam, matérias que os municípios tratam. O que deve ser respeitado é esse campo material de atuação de cada um deles. De modo que uma lei municipal não pode extrapolar o seu âmbito de competência material e querer legislar sobre um assunto de competência do Estado, e nem o Estado de competência da União. Mas vejam, e nem o contrário também, nem a União querer legislar sobre assunto de interesse local do artigo 30, já fica aí a dica, a importância do artigo 30, competência dos municípios. Interesse local, competência municipal. Então, o que não pode ocorrer é isso, é um extrapolar a sua esfera de competência material. Muito bem, lembrem que como nós estamos falando da organização político-administrativa, nós estamos a tratar aqui, sobretudo, da questão da nossa forma de Estado. A nossa forma de Estado é a forma federativa. Isso é uma cláusula pétrea na nossa Constituição. Então, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea, já está no nome do Estado brasileiro, a República Federativa. República, enquanto forma de governo, não é cláusula pétrea, mas federação sim, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Pelo menos, república não é uma cláusula pétrea expressa, lá no artigo 60, parágrafo 4º, que é onde estão elencados os 4 incisos que tratam das cláusulas pétreas. Há quem diria, talvez, que seria uma cláusula pétrea implícita, a república, mas toma cuidado, quando isso é cobrado em prova, normalmente eles dizem respeito, ainda que não esteja escrito ali no enunciado, eles estão se referindo às cláusulas pétreas expressas. E aí a república não aparece, mas a forma federativa de Estado, sim. Isso implica dizer que, numa forma federativa, nós temos partes que formam o todo, e essas partes não podem separar do todo. É aquela ideia de que não há o direito de secessão. Diferente de uma confederação, que nós temos a junção, a união de entidades soberanas, de estados soberanos, que resolvem se unir, normalmente através de um tratado internacional, por N razões, por questões culturais, questões de comércio e etc., numa confederação, já que os entes são soberanos, assim como eles ingressaram, passaram a integrar aquele bloco, eles podem se separar sim. Isso em uma confederação.
porque lá a união é de entes soberanos. Mas em uma federação nós temos a união de partes que não são soberanas, elas são autônomas. Essa autonomia, ela está restrita, limitada no âmbito interno. Não se sobrepõe à soberania do Estado. Então, nessa dinâmica de soberania e autonomia, os entes federativos, que são esses quatro, possuem autonomia. Enquanto que o Estado Federal Brasileiro, a República Federativa do Brasil, ela possui soberania. Bom, então essa é uma primeira análise. Agora nós vamos avançar especificamente para a questão relativa à repartição de competências. Já mencionei o artigo 30 da Constituição, que versa sobre a competência dos municípios. É importante você conhecer o artigo 25 também, competência dos estados, mas eu vou focar aqui, ó. Artigos 21 a 24, que é a parte geralmente mais espinhosa em questões de prova, porque é mais trabalhoso. Nós temos ali, então, dois grandes tipos de competências. Vejam, a chamada competência material ou administrativa. São funções de governo em que o Estado deve atuar nas suas várias esferas, federal, estadual, distrital, municipal. Então, são campos de atuação política administrativa, funções de governo. Já a competência legislativa, como o nome já diz, é a competência para legislar sobre, produzir normas sobre determinada matéria. Então vejam, a competência material ou administrativa, ela pode ser exclusiva ou comum. A competência administrativa ou material do tipo exclusiva, artigo 21. Pega o seu artigo 21 ali da Constituição e coloca ali, ó, indelegável. É só a União que pode fazer aquilo. Por exemplo, emitir moeda. Né, eu estou gravando essa aula aqui, essa mini aula, no momento em que a gente está em vias de ter aí a saída, digamos assim, ser criada a nova nota de real, de R$200, né? Vários memes já saíram aí com, né, as possíveis imagens que podem aparecer aí. O que eu quero dizer com isso? Emitir moeda. Emitir moeda, isso está aqui, ó, na competência exclusiva. É só a União quem pode emitir moeda. Você não vai ver nenhum estado, nenhum município fazendo isso. Agora, na competência comum, essa aqui todos eles fazem em forma de cooperação. Por exemplo, proteger o meio ambiente, a fauna, a flora. Competência comum, artigo 23 da Constituição. União, Estados, DF e municípios devem atuar ali em forma de cooperação. Essas duas, então, são as competências que nós chamaríamos de materiais administrativas. Agora, o que mais nos interessa aqui é a competência legislativa. Essas duas são as que mais aparecem em prova. A competência legislativa, ela se subdivide em competência privativa e concorrente. A privativa está no artigo 22 e a concorrente no 24. É até difícil dizer assim, qual mais cai. Talvez, nesse momento atual, eu arriscaria dizer que a competência concorrente é uma das que mais aparece. Então, dá uma atenção especial no artigo 24. Então, olha só, o artigo 22, que trata da competência privativa da União, ele vai dizer o seguinte, olha, a União tem competência privativa para legislar sobre essas matérias, sobre esses assuntos. O artigo 22, ele é bem extenso, tá? Dá uma atenção especial a ele. Então, o que quer dizer competência privativa? Que a princípio é só a União. Só que cuidado, diferente da exclusiva, que é indelegável, a privativa ela pode ser delegada. Delegada a quem? Aos estados e ao DF. Não aos municípios, mas aos estados e ao DF sim. Então, eles vão legislar sobre aquelas questões ali do artigo 22, aquelas matérias, então, que interessam ali para aquele respectivo estado, por exemplo. Essa delegação vai ser feita por lei complementar. E se a União fizer a delegação, ela tem que delegar para todos. Não pode dar exclusividade para um só estado, por exemplo, sob pena de violar o princípio da isonomia federativa. Então, na competência privativa, ela pode ser delegada para que os estados DF possam legislar, criar leis sobre determinadas matérias. Quais são as matérias? Do artigo 22. Já na competência concorrente, agora, cuidado com a concorrente. A competência concorrente do artigo 24, alguns diriam que é uma espécie de condomínio legislativo, em que nós temos a União como o ente que tem preferência para legislar sobre aquelas matérias. Só que isso não exclui a possibilidade dos estados e o DF também legislar sobre aquilo. Então vejam só, na competência concorrente, 4 parágrafos são importantes ali no artigo 24. Então vamos lá. O parágrafo 1º vai dizer que a União tem competência para legislar sobre normas gerais. Então você já tem que tomar cuidado assim na prova. Falou que os estados legislam sobre normas gerais na competência concorrente, já está errado. O ente federativo que legisla sobre normas gerais é a União. Criar normas gerais. Muito bem, o que os estados podem fazer? Os estados poderão suplementar a norma geral feita pela União para atender os seus interesses, em relação àqueles assuntos do artigo 24. Então, a União cria normas gerais e os estados do DF podem suplementar
os municípios também, lá por força do artigo 30, inciso 2, podem suplementar a legislação federal também. Então, o Estado pode suplementar a legislação federal se existir a lei federal, a norma geral. Mas e se não tiver a lei geral? Aí diz o parágrafo 3º, a inexistência de lei geral, da lei federal, faz com que os estados possam atuar de forma plena naquela matéria. Então, primeiro o Estado ele tem que ver se existe uma norma geral da União que trata daquele assunto. Exemplo, direito financeiro, que aparece ali no artigo 24, direito econômico. Então, o Estado de Santa Catarina quer legislar sobre essa matéria. Primeiro verifica se não tem lei federal sobre o assunto. Se não tiver, aí sim o Estado pode agir de forma plena naquela matéria. Só que aí vem a pergunta que é o arremate desse ponto aqui. O Estado legislou de forma plena sobre aquela matéria, porque não tinha lei federal. Um mês depois, a lei federal surge. Pergunta da prova, o que essa lei federal faz com a lei estadual? E aí normalmente vem aquela dicotomia entre a lei federal revoga ou a lei federal suspende a norma estadual. A resposta é, a lei federal suspende a lei estadual. Mas cuidado, não para aqui não. Ela suspende a lei federal naquilo que for contrária. Então, a lei federal suspende a norma estadual naquilo em que entre elas houver um conflito, uma colisão. Então, se não houver colisão, as duas permanecem válidas. Então, cuidado. Primeiro é lembrar que a superveniência da lei federal suspende a lei estadual, mas só no que for contrária. Só no que for contrária. Então, vista essa noção geral, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, competência privativa do artigo 22. O inciso 1º, ele traz várias matérias, ó. Compete privativamente ao legislar sobre. E aí tem várias matérias, ó, direito civil, direito penal, comercial e etc. São vários incisos aqui dentro, muitos. Eu vou trazer apenas um mnemônico que você pode utilizar para tentar lembrar. Fica aí a dica, ó. O capacete de pimentas. Então, capacete de pimentas, nós temos aqui as letrinhas que ajudam a lembrar quais são as matérias de competência privativa da União. Não pega só o inciso 1º, tá? Esse capacete de pimentas, ele abrange vários incisos. E aí fica depois para estudo de vocês, ó. Por exemplo, o que é o C? É o direito comercial que está aqui, ó. Mas tem outro C, direito civil. O A, o que é o A? Direito agrário. P de penal, mas tem 2 P's, né? No capacete, ó, no pimentas também, aliás, tem 3 P's, né? O que é outro P? É processual, direito processual. Esse outro, aliás, são 2, né? Um P é de penal e outro é de processual. T, direito do trabalho. Isso aparece aqui, ó, no inciso 1º, mas tem outro T, ó, que é trânsito e transporte, é outro inciso do artigo 22. Então, esse capacete de pimentas, ele vai te ajudar a lembrar de algumas matérias de competência privativa da União. Essa geralmente é a parte que os alunos têm mais dificuldade em fixar, porque é muita coisa. E aí acaba confundindo com qual? Com a competência concorrente, do artigo 24. Eu vou mencionar aqui também apenas algumas competências do artigo 24, tá? Então, por exemplo, ó, no inciso 1º do artigo 24, fala legislar sobre direito tributário, direito financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico. Inciso 2, orçamento. Aqui também tem um mnemônico, que se você quiser usar o putufé, o putefo, como alguns preferem. O que é o P ali? Cuidado que agora o P não é direito penal nem processual, porque isso é da competência privativa. O P aqui é direito penitenciário. O T, por exemplo, não é direito do trabalho, não é trânsito e transporte, porque está lá na competência privativa. O T aqui é de direito tributário. Então, é só uma dica. Outra coisa que tem caído bastante em prova, inciso 8º, a responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor. É um dos incisos que tem aparecido bastante, tá? Então, vista essa parte geral, rapidamente, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui em uma questão, por exemplo, que já foi cobrada pela Sebrasp em relação a essa matéria. Vejam essa questão, ó. No âmbito da organização político-administrativa do Estado, apenas a União, os Estados e o Distrito Federal são considerados entes autônomos. Tá certo isso? São 3 os entes autônomos? Não, nós vimos que o artigo 18 fala que são 4. Quem é que está faltando aqui? Claro, você já deve ter percebido, está faltando os municípios, né? Quando ele coloca a palavrinha apenas, isso já tem que chamar a sua atenção. Palavras como apenas, nunca, somente, exclusivamente, não é comum o legislador utilizar. Não quer dizer que vai estar errado sempre, tá? Mas normalmente está. Nesse caso está errado porque faltou os municípios. São 4 entes federativos autônomos, cuidado. Bom, mais uma questãozinha aqui, ó. Em casos excepcionais, é admitido o direito de secessão aos estados da federação.
E aí, pode ocorrer a secessão? Aquela história, né, do movimento separatista, o Sul é meu país. Não pode, por quê? Porque uma federação pressupõe a junção de partes formando o todo, e esse todo, ou melhor, essas partes não podem se separar do todo. Né? Porque isso, inclusive, é uma cláusula pétrea, conforme a gente já tinha falado. Não há o direito de secessão. Nós poderíamos até fazer uma leitura do artigo 1º da Constituição, quando ele diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, união indissolúvel quer dizer que as partes não podem separar do todo. Então, não existem casos excepcionais em que se admite o direito de secessão, tá? A menos que viesse uma nova Constituição e ela trouxesse essa previsão autorizando o direito de secessão. Com base na atual Constituição não pode. E nem mudando a atual Constituição, cuidado, porque isso é cláusula pétrea. Só se viesse então uma nova. O poder constituinte originário atuando. É a única hipótese que isso seria possível então o direito de secessão. E para finalizar, claro, não podia faltar uma questão cobrando competências, né? Vejam, a respeito da organização do Estado, a União, os estados, o DF e os municípios podem legislar concorrentemente. Na sua prova, o que você já tem que fazer? Sublinhar a palavra concorrentemente. Aí você tem que lembrar, é o artigo 24, aquele que eu acabei de mostrar da dica ali do mnemônico do putufé ou putefo, como queiram. Então vejam só, a letra A diz assim, legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Aqui é o momento que você pode puxar aquela dica, não quer dizer que vai resolver, né, pessoal? Mas ajuda, pode ajudar. Aqui, ó, direito tributário. Tem um T aqui? Tem. É de tributário? É. Depois, financeiro. Aqui, financeiro. Penitenciário? Sim. Econômico. Cuidado que você poderia ficar na dúvida. Ué, mas é econômico ou eleitoral? É econômico sim, tá? Eleitoral está na competência privativa. E urbanístico? Fechou. Aqui, check em todos eles. É a letra A que nós deveríamos marcar aqui. Vejam só, a minha intenção aqui, pessoal, foi trazer noções gerais sobre essa parte da matéria. Agora cabe a vocês aprofundarem o assunto, curtirem esse vídeo, se você gostou desse vídeo, e compartilhar aí com seus colegas e participar aqui das nossas dicas, assistir às nossas aulas, né? E vir fazer aqui os nossos cursos, se for aí do seu interesse. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado, né? Bons estudos e até a próxima. Até mais!